E aí, meus amores, vamos lá para a nossa gravação da aula de geografia, tá? E nós vamos iniciar esse nosso terceiro bimestre com o capítulo 1, falando sobre composição e diversidade da sociedade local, tá? Então, neste capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa comunidade. Mas o que são comunidades, Pro? Comunidade, meus queridos, comunidades são um grupo de pessoas que ocupam um lugar que pode ser de diversos tamanhos, tá? Então, você e a sua família, por exemplo, fazem parte de uma comunidade, tá? De um bairro, tá? Digamos assim. E aí, a gente faz um apanhado geral a respeito, tá? Sobre as etnias, as diversidades, tá? Étnicas, as diversidades de raças, tá? Então, através de repente, um resgate arqueológico, a gente pode observar a vida em sociedade como uma característica dos seres humanos. Então, viver em sociedade é uma das nossas características, tá? E da nossa origem, né? Então, a gente busca sempre um espaço para conviver, né? Um espaço em comum para conviver com outras pessoas. E, por exemplo, a escola, né? É uma comunidade, é um meio de comunidade, tá? Onde onde se vive várias pessoas, né? Várias pessoas de diversidades étnicas diferentes, não é verdade? Então, ó, o nosso Brasil, ele é um país com uma grande quantidade, tá? Uma grande diversidade étnica, uma grande diversidade de raças. A nossa população, a população aqui do nosso Brasil, ela é composta essencialmente por três principais grupos étnicos, que são os indígenas, que já viviam aqui no Brasil, o branco, que no caso eram os portugueses que chegaram de fora, e o negro, que no caso foram os africanos que foram trazidos, né, para um trabalho escravo, tá? E aqui, para a abertura do nosso capítulo, nós temos essa imagem bem legal, né? É uma paisagem, tá? E nessa imagem, nós vamos observar com muita atenção. Ela apresenta uma rua, certo? De uma comunidade aqui no Brasil. Então, com base nessa paisagem, nós vamos conversar um pouquinho sobre as duas seguintes perguntas. Qual a origem de uma paisagem como esta? Quem que construiu? Quem a construiu? Como que ela se formou? É importante que a gente observe o fluxo de pessoas, tá? De pessoas de diversas diversidades, diversas etnias, diversas raças aí, né? E com essas atitudes naturais da sociedade humana e que esses movimentos, no caso que aconteceram aqui, eles foram decisivos para a troca de informações e cultura de uma pessoa para outra. Então, por isso se formou essa comunidade aqui, tá bom? Então, a gente pode notar que essa construção deu de uma forma conjunta, né? Ela aconteceu de uma forma conjunta e integrada, não é verdade? A gente pode olhar essas construções, olha. E ela é uma paisagem que, como esta aqui, não poderia existir se não tivesse aí ações efetivas dos seres humanos trabalhando como um todo, como uma comunidade, tá? Trabalhando todos juntos, tá? Nesse espaço geográfico, pode observar, tá? Que tudo tem questões comuns, tá? Então, eles vivem em sociedade, em comunidade aí. E essa ação, de forma conjunta, ela é integrada na construção dessa paisagem, tá? Nessa comunidade local. Então, todos trabalharam para um bem em comum, tá? Para um bem em comum. E aí, pessoal, nós vamos vir aqui na página 177 e nós vamos falar um pouquinho sobre comunidade. A Pro já tinha falado o que era comunidade lá atrás para vocês, né? Que a comunidade são um grupo de pessoas, né, que ocupam um lugar que pode ser de diversos tamanhos, certo? Então,
Lá antes, alguns objetos encontrados em escavações. O que é escavações, Pro? Escavações são trabalhos de investigar alguma coisa. É um método de pesquisa, tá? Então, através dessas pesquisas lá, foram encontrados alguns objetos. E através desses objetos, as pessoas descobriram, tá? Os pesquisadores descobriram que há muito, muito tempo atrás mesmo, as pessoas já andavam, já viviam em grupos. E essa é uma característica bem legal, porque ela é vantajosa na questão da defesa contra ataque de animais ou de outros grupos, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um texto aqui embaixo, tá? Sobre uma descoberta muito importante, tá? Sobre o passado distante dos seres humanos, tá? Então, aqui nós temos uma imagem que, ó, há muito tempo, as comunidades registravam as suas atividades cotidianas em rochas, tá? Lembram dos desenhos, né? Das pinturas rupestres, certo? Então, vamos lá. Para saber mais, olha lá o texto. Descoberto o desenho mais antigo do mundo. Nossa! Então, há já algum tempo que Luca Polarolo estava a analisar milhares de peças recolhidas de uma gruta na África do Sul. Mas, de repente, encontrou uma lasca com cerca de 4 centímetros de comprimento, que era diferente. A lasca com um desenho foi encontrada na gruta de Blombos. Essa gruta tem recebido escavações arqueológicas desde 1991 e tem mostrado ter provas muito antigas de atividades culturais do humano moderno. Então, pessoal, o que a gente pode tirar de proveito aí desse texto? Que a gente pode observar o seguinte, que nesse período, tá, ocorreu a transição do nomadismo para o sedentarismo, tá? O que significa isso? Foi o processo de evolução de quando as pessoas eram caçadores e coletores e eles passaram a dominar a agricultura. Então, enquanto eles só caçavam e colhiam, quando acabava a caça e a colheita dali, eles eram chamados de nômades. Por quê? Porque eles mudavam de lugar. Acabava os animais, né? Os animais iam entrando em extinção naquele espaço ali, né? Naquele território ali. E os alimentos, tá? Das árvores, no caso as frutas, né? As raízes, iam se entrando em extinção, iam acabando. E eles não sabiam plantar. Então, o que eles faziam? Eles se mudavam para um outro lugar mais fértil, que tinha comida e animais para que eles pudessem caçar e colher, né? Aí, nesse período de transição, quando o homem descobriu que ele poderia mexer, ele poderia plantar, que de repente iria nascer novamente, o que aconteceu? É o período do sedentarismo, porque daí ele fixa em um lugar só, e lá ele planta, ele trabalha, ele cultiva, né, a agricultura, e não precisa ficar se mudando, né? E aí, desse tempo para cá, tá? Nos últimos 10.000 anos, mais ou menos, a sociedade, ela foi se formando, tá? Isoladamente umas das outras, tá? Se formando em comunidades, desenvolvendo essas características próprias. Então, os povos que já viviam em sociedade, por exemplo, os nômades, eles acabaram virando sedentários, tá? Parando num lugar, e ali eles eles desenvolviam a comunidade deles, tá? De maneira da comunicação oral, do jeitinho deles, a fala, tá? O jeito de se comunicar por formas expressivas, enfim, tá? Então, à medida que o contato entre eles aumentava, ocorria uma influência de uma forma sobre a outra, gerando, assim, novas formas de comunicação, até que a gente chegou nessa situação atual, tá? Nessa página também, pessoal, nós temos aí, bem legal, a nossa realidade aumentada.
E eu vou dar uma prévia dela, tá? Nós temos o RAzinho lá no cantinho da apostila, tá? Da página. E ela apresenta para nós diferentes tipos de construções, demonstrando a variedade dos materiais utilizados, tá? Como uma espécie de linha do tempo, como se fosse uma espécie de linha do tempo das construções ao longo do período da história, tá? E esse RA é sobre habitações antigas, tá bom? Então, confere aí. E aí, nós vamos vir aqui na página 175. Nós temos mão na massa. Então, com base no texto da seção para saber mais, desse texto aqui, tá? Do saber mais, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos responder as questões seguintes, tá? Então, a número 1. Qual foi a grande descoberta feita pelo arqueólogo Luca Polarolo? E aí? Então, voltando aqui um pouquinho, ó, o que ele encontrou, ó, de repente ele encontrou uma lasca com cerca de 4 centímetros de comprimento, que era diferente. E ela poderia ser, ó, o desenho mais antigo do mundo. Então, olha a resposta para nós aí. Ele descobriu um fragmento do que pode ser o desenho mais antigo do mundo, pessoal. É isso aí. Aí a número 2 te fala o seguinte: pesquise o que estuda um arqueólogo. E aí, vocês sabem me dizer o que um arqueólogo estuda? Tempo para vocês pensarem. Então, para você que pesquisou aí e falou para mim que o arqueólogo, ele estuda o passado das sociedades por meio de seus vestígios, de marcas feitas por elas. Por elas quem? Pelas sociedades. E que resistiram ao tempo. Então, marcas, vestígios, tudo que ficou, tá? Do passado, o arqueólogo vai lá e ele estuda para trazer respostas para nós de coisas que já aconteceram, né? Que a gente ainda tem dúvidas a respeito, tá? Então, o que ele estuda? Ele estuda o passado das sociedades por meio de seus vestígios, de marcas feitas por elas e que resistiram ao tempo, tá? Que ainda existem lá, estão lá ainda e eles estão lá pesquisando. A 3. Além dos desenhos encontrados em escavações e cavernas, há muitas evidências de atividades sociais e culturais antigas, certo? Então, cite outros 3 exemplos dessas atividades. Vamos lá? Então, pessoal, era para vocês citarem 3 exemplos. A Pro colocou até mais que 3 aqui, tá? Para vocês podem escolher 3 aí. Então, olha lá. Restos de fogueiras, restos de cerâmica, né? Pedaços de cerâmica quebrado, pinturas em rochas, né? Pontas de lanças, aqueles depósitos de conchas e ossos, né? Pedras polidas e entre outros, tá? Então, são as evidências das atividades sociais e culturais antigas que eram encontrados em escavações e cavernas, tá? Além dos desenhos que foram encontrados, né? Que eram as pinturas rupestres, né? E aí, pessoal, a gente pode perceber que muita coisa mudou, né? Desde essas épocas antigas de pinturas, né, que eram feitas na caverna, até os dias de hoje. Então, uma característica que ficou intensiva foi a necessidade das pessoas viverem em grupos, tá? Eles viverem em comunidade. Hoje em dia, as comunidades, elas são várias, são diversas. E elas têm diferentes espaços, uns pequenos, outros grandes, enfim. Os grupos de pessoas, às vezes, se relacionam entre si. São pequenos, outros maiores, né? Enfim. E um exemplo de comunidade é a comunidade escolar, na qual a gente faz parte, tá? E tem diversas pessoas, né, com suas etnias, suas raças, suas crenças, né, enfim. Mas nós trabalhamos com um fim, que a escola, ela trabalha, todos nós
trabalhamos com um objetivo em comum, né? Nós trabalhamos para que a escola cumpra os objetivos, né, para os quais ela foi planejada e construída. Então, nós temos esse objetivo a se desenvolver, não é verdade? Então, por isso, nós somos um exemplo de comunidade, tá bom? E aí, como tarefa de casa, tá? Dessas duas aulas de geografia, eu vou deixando para vocês lá na ficha de atividades a página 97 e 98 da ficha de atividades de geografia, tá? Onde fala sobre a composição e a diversidade da sociedade local, tá? Então, um beijo e até a próxima aula de geografia. Fiquem todos com Deus e até a próxima!